Maria Helena, eu queria fazer aqui um resgate que eu me emocionei aí quando eu vi, porque eu acho que nós ganhamos essa eleição aí do Lula por causa da reserva moral aí da sociedade, né? Pessoas que não se corromperam, né? Pessoas que se mantêm íntegra. E é emocionante, né? A gente ver uma pessoa ali como você, que foi policial civil, que não se corrompeu, porque as tentações são muito grandes. Por exemplo, eu também, como advogado, não vou falar nomes, não, quando eu estava no início da minha profissão, estava até na casa, na minha casa, da minha mãe lá no Rio, mas eu advogava na Bahia, num sindicato da Construção Civil ali numa cidade chamada Candeias. A gente advogava ali estava com uma ação contra uma empresa que a sede dela era no Rio. O dono da empresa entrou em contato comigo e tal, queria se reunir comigo de qualquer jeito, foi ele, o advogado dele. Aí foram lá na casa da minha mãe, se reuniram comigo e falaram: ah, e tal, doutor, assim, a ação está dando 5 milhões, né, dinheiro da época, né? Nós vamos dar 1 milhão para você, mas fica tranquilo, os seus honorários estão garantidos. Nós vamos dar 1 milhão para os trabalhadores e vamos dar 500 mil para você. Tá, seus honorários, a gente faz questão de pagar e tal. Eu falei: olha, eu não trabalho dessa forma. Entendeu? Não é o meu sistema de trabalho, não é esse. Entendeu? Então, não, era 5 milhões, eles iam me pagar 1 milhão. Eles iam me pagar, a mim, agora que eu lembrei, eles iam me pagar 1 milhão para os trabalhadores e 1 milhão para mim. Nem interessa a cifra. Na verdade, eles queriam te comprar, né? Era 5 milhões dos trabalhadores. Eles queriam pagar 1 milhão dos trabalhadores e 1 milhão para mim. Eu lembrei agora. Aí eu falei: não trabalho assim, mas agradeço e tal. Me despedi do pessoal, o pessoal foi embora lá. Tal. O dinheiro aí, os 5 milhões dos trabalhadores e meus honorários, quem tem que pagar era pelo sindicato. É o que eu combinei com o sindicato, não é você que tem que me pagar. Então, aí descartei o pessoal lá. Aí, acabou que a gente executou, ganhou a ação e deu os 5 milhões. O nosso contrato de honorários lá era 10%, aí deu 500 mil para a gente, dinheiro da época. Tem muitos anos isso. Ou seja, menos dos 1 milhão do 1 milhão que eu ia ganhar lá. E aí eles depositaram ainda, de sacanagem, porque, né, eu não quis fechar o acordo com eles depositaram com o cheque do Rio de Janeiro e era compensação de 7 dias. Aí eu fui com o meu sócio, eu fui com o meu sócio lá de Salvador era uma cidade lá de Santa Amaro da Purificação, a terra lá de Caetano Veloso. Aí fomos lá, aí pedimos o almoço, né? Chegamos lá cansados, chegamos lá 3 horas da tarde. Aí, para ir pensando que o banco funcionava até às 16. E o banco só funcionava até 1 da tarde. Teve que ficar lá para receber. Não, aí vai ouvindo. Aí a gente pediu o almoço, foi almoçar, pai, tinha tanta mosca que eu lembro que eu peguei o arroz assim, depois que eu me servi, botei na mesa do lado para conseguir almoçar. Daqui a pouco aquele arroz de branco estava preto ali, tanta mosca. Né? Aí fomos de Santa Amaro lá para Candeias. E aí, rapaz, quase que fomos linchados pelos trabalhadores. Porque o pessoal do sindicato falou que a gente tinha ido lá receber, né? Porque a gente tinha avisado. E até a gente explicar que focinho de porco não era tomada, que estava fechada, e mesmo assim o cheque, lá que a gente descobriu, né, era naquela época do tudo físico, tudo presencial, que a gente foi descobrir. Até a quantia você não ia conseguir sacar no caixa, né? A gente foi descobrir que tinha sido depositado em cheque e que aí o banco informou para a gente que ia demorar 7 dias para compensar. Aí a gente... Foi a primeira vez que eu vi meu sócio, que ele tinha uma voz gutural assim, ele falava para dentro. Foi a primeira vez que eu
vi meu sócio falando alto e eu também tive que bater na mesa. Aí eu falei, não, se quiser a gente conversa lá fora, mas não era nem chamando o cara, achou que eu estava chamando ele para as vias de fato. Eu falei, não, porque está muito barulho aqui. Ele, não, doutor, não quero brigar, não, doutor, não sei o que eu fui lá para fora, que eu não estava ouvindo, que estava uma gritaria e tal. E, resumindo, a gente quase foi linchado, acabou acalmando os trabalhadores lá, quase foi linchado, e ganhamos metade ali do que iria ganhar sem ter problema nenhum, né? Sem ter trabalho nenhum. Aí depois até contratamos uns guardas, né? Entramos em contato lá com a polícia para pagar. Muita gente não tinha conta, tinha que pagar em dinheiro, e fizemos um esquema bem feito ali para pagar os trabalhadores. Então, por que eu te contei isso? Então, primeiro, para te dar os parabéns, dizer que eu me emocionei em conhecer aí esse seu testemunho, né, dessa reserva moral aí, que eu acho que foi o que elegeu o Lula, a reserva moral, porque o bolsonarismo, ele acabou com qualquer dignidade, né, do Brasil, do povo brasileiro, né, qualquer reserva moral. E foi esse acúmulo que nós tínhamos de reserva moral na sociedade que permitiu que a gente resistisse, né, ao bolsonarismo e conseguisse ganhar essas eleições. Mas o meu temor é que a gente não consiga, se a gente não criar novas reservas morais de dignidade, que a gente não consiga enfrentar um outro desafio desse com tanta dignidade, entendeu? Então, assim, imagino também que deva ser, porque tudo é ideologia do meio, né? A gente que milita na advocacia, a gente sabe, por exemplo, a justiça do trabalho é uma justiça que funciona porque criou-se uma ideologia para isso, né? Mas você vê, por exemplo, justiça comum não funciona, tudo depende de uma conversa não muito republicana, né? Vamos dizer assim, né? Vamos falar assim. Então, eu imagino que deva ter sido também. Como é que foi vivenciar num ambiente onde existia esse tipo de assédio para que você se corrompesse? Olha só, essa questão que você traz, né, eu acho que o que elegeu o Lula tem a questão moral, mas Moral no bom no sentido, não bom é no sentido, moralismo, não é não. no moralismo. O Eu moralismo entendi, estava do outro lado, eu né? entendi a sua fala, mas assim, é um projeto. Quando a gente traz essa questão da desmilitarização, isso foi um projeto construído com as Forças Armadas, lançar Bolsonaro candidato. A candidatura dele foi construída com as Forças Armadas. Ele foi um instrumento, né? Ele foi usado pelas Forças Armadas. E não tenha dúvida disso. Mas ele é muito ruim, né? Mas essa construção da população como inimiga da pátria, das Forças Armadas se colocarem como defesas da moralidade, da pátria, e de elas fiscalizarem e garantirem a ordem republicana no Brasil, isso vem construído de muito tempo atrás. Mas o governo Bolsonaro ele foi um desastre no sentido de acabar com as políticas públicas. E aí você teve a pandemia, e a forma como essa pessoa se colocou durante a pandemia, sem nenhum sentimento com a população, o aumento da fome, da miséria, o aumento da violência. Alguns colocam o governo Bolsonaro como um governo de necropolítica, de uma política da morte. Essa questão do armamento, né? Foram mais de 142 decretos e portarias em defesa do armamento. A tutela, né, dessa questão da força, né? Porque as Forças Armadas elas também se colocaram como guardiões do uso da força, né?
E aí, nesse governo, eles vêm com esse discurso do armamento, que a população tem que se armar. É um golpe militar. Por isso que a gente pode colocar essas ações como terroristas. Um golpe contra o povo.